Se liga, você já ganha mais de 20 mil reais por mês, você ainda é jovem, ainda assim não tem paz com dinheiro? Nesse vídeo eu vou te explicar por que uma consultoria financeira pode te ajudar a encontrar tranquilidade, mesmo quando parece que vai ser impossível, afinal você já ganha muito dinheiro e ainda assim não tem paz. Seja muito bem-vindo a mais um Devaneio. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante de se falar, principalmente quando eu converso com pessoas que ganham menos de 20 mil reais por mês. Todo mundo fica maluco de pensar que alguém que ganha tanto dinheiro num país em que a distribuição de renda é péssima e ainda assim, com tanta grana, a pessoa continua quebrada, continua pobre. Afinal, a pobreza está muito mais ligada a quanto patrimônio você tem do que quanto de dinheiro você gera. Então, se você ganha 70 mil por mês e ainda assim tem uma dívida milionária, com certeza você é mais pobre do que quem ganha um salário mínimo, mas não tem dívida nenhuma. Essa dinâmica ela é bastante interessante de se ver, porque mostra pra gente que você ser desorganizado, você ser entendido de finanças, você conseguir investir bem seu dinheiro, não está ligado à sua capacidade de gerar dinheiro. E é aqui que muita gente se confunde e acha estranho esse tema. O ponto que eu quero trazer para você é que, independente de você gerar muita renda ou pouca renda, você pode buscar ajuda e existe uma ajuda que pode te nortear a conseguir fazer uma melhor gestão da sua grana. Eu com certeza estou falando da consultoria financeira, já faz 2 anos que a gente atua com isso aqui na Delcine Guess. Se você não conhece a nossa empresa, acesse o site que está aparecendo aqui ou que vai estar no link da descrição. Lá vai ter todo o passo a passo, mas nesse vídeo eu também vou te contar um pouco mais sobre como funciona, quais são os resultados esperados dentro da nossa consultoria. Na Delcine Guess, a gente, com os atendimentos que a gente teve nesse período, nós acabamos desenvolvendo um método que se chama Cora. Esse método nada mais é do que a nossa maneira de te apresentar a organização financeira, te apresentar investimentos, te mostrar como que a gente consolida isso tudo para de fato te tornar independente financeiramente falando, de assessores, de gerentes bancários, pessoas que muitas vezes te orientam em relação ao seu patrimônio, mas que têm conflito de interesse com os seus interesses. Então, essas pessoas, esse tipo de profissional, muitas vezes, eles ganham dinheiro pela recomendação que fazem para você. Então, tanto faz a sua rentabilidade. Eles estão muito mais preocupados, na verdade, em bater meta, em conseguir, de fato, alavancar a carteira deles e muito menos em fazer você dormir tranquilo. Qual que é o ponto da nossa consultoria? Como que a gente aborda toda essa vivência com os nossos clientes? Primeiro ponto que a gente começa a trabalhar é a organização financeira, porque esse é o primeiro pilar, é da onde a gente precisa partir para construir uma base sólida. E a primeira etapa que a gente olha dentro de organização financeira é o orçamento. Eu achei até interessante que esses dias eu estava procurando de onde vem a palavra orçamento e vem de uma palavra do latim que significa início. E é por ali que a gente começa, e não por acaso. O orçamento é o que indica quanto custa viver sua vida. Se isso está dimensionado errado, todo o resto não vai funcionar. A construção de patrimônio ela não vai acontecer justamente porque a gente está vivendo num cenário em que o gasto é maior que a entrada. Isso simplesmente não é sustentável, isso não se mantém. Então, a questão aqui, depois de desenvolver o orçamento, é entender esse orçamento está positivo, ele está neutro ou ele está negativo. Para cada um desses cenários, a gente tem muitas formas de trabalhar, mas partindo do negativo, a gente vai entender como estão seus gastos, quais são as categorias que você mais gasta, de que maneira a gente atua estrategicamente para você não mudar seu estilo de vida, mas ainda assim passar a conseguir guardar algum dinheiro e acumular patrimônio. Se você está num cenário neutro, a gente possivelmente vai trabalhar da mesma maneira, porque um dos objetivos centrais da consultoria é fazer você construir patrimônio. É de fato construir patrimônio, porque é o patrimônio que vai te dar um embasamento para você dormir tranquilo, para você não ter dívidas, para você ter mobilidade de vida e para você conseguir construir uma vida de acordo com as suas escolhas. Então, finalizado esse momento de entender e de procurar espaços, a gente vai para o planejamento. Mas antes até de entrar no planejamento, queria fazer mais um comentário sobre o orçamento. Quando você está num cenário positivo, eu ainda vejo pessoas que guardam 40%, 50%, até 70% da renda
e ainda assim não estão confortáveis com grana. Pode parecer que são muquiranas ou coisas do gênero, mas são pessoas que se relacionaram de maneira diferente com o dinheiro. E para quem tem uma relação difícil com o dinheiro, mesmo num cenário em que já aguarda, eu deixei um artigo aqui embaixo na descrição que pode te ajudar a entender um pouco mais como olhar essa relação de uma outra forma. Entrando no planejamento e entendendo que agora você já tem um orçamento saudável e você já está conseguindo viver de uma forma melhor, o que a gente precisa entender é como seu dinheiro se comporta no tempo. Nossos meses não são iguais. Esse mês você pode não ter um aniversário ou ter, mês que vem não. Em dezembro tem Natal, em fevereiro tem Carnaval, são muitas datas comerciais, são muitas coisas que acontecem, e por mais que a gente saiba que existem algumas datas que já tem uma necessidade pontual da gente gastar um dinheiro a mais, a gente não se planeja e a gente continua achando que um mês vai ser o mesmo após o outro. O planejamento financeiro vem para amarrar tudo isso, vem para te mostrar que existem essas variabilidades e como a gente trabalha essas variabilidades para que você mantenha uma rotina de crescer patrimônio. Com isso em vista, a gente precisa de alguma maneira direcionar esse dinheiro para o local certo. Então aqui é sobre investir sem fazer besteira. É de fato você construir um colchão de dinheiro, construir uma reserva, construir ou aumentar o seu patrimônio de uma maneira que ele sirva você para os seus objetivos, buscando rentabilidade, liquidez, coisas que são adequadas ao seu perfil, de um modo que tudo isso converse para o curto e médio prazo. Obviamente, assim que a gente passa desse cenário em que você conseguiu se organizar, você conseguiu construir uma constância de aporte, a gente vai entrar num cenário de: será que tudo que eu estou fazendo agora conversa com a minha expectativa de vida futura? Será que isso tem a ver com o que eu quero lá na frente? E é a partir desse momento que a gente passa a desenvolver um plano de longo prazo, que, óbvio, ele não vai explicar como vai ser sua aposentadoria daqui 30, 35 anos. Isso é pura ilusão, não tem como a gente acertar isso, dado que tem uma vida inteira pela frente. Mas o mais importante aqui é a gente entender que existe uma direção. E se a gente estiver numa direção muito errada, é aqui que a gente vai entender, calibrar as expectativas de que a gente precisa mudar nosso estilo de vida, de que a gente precisa ter uma rota melhor para chegar lá na frente e fazer com que esse sonho de aposentadoria aconteça. Esse plano de longo prazo ele é especialmente importante para as pessoas que têm a ambição de se aposentar bem mais cedo do que o normal, né? Se você busca ter uma liberdade financeira aos seus 40, 45 anos, sem isso eu te garanto que você não vai alcançar, porque de fato você precisa ser bastante agressivo, tanto em estilo de vida quanto em trabalho, para conseguir chegar nessa etapa. Finalizado esse terceiro módulo, vamos dizer assim, a gente passa a entrar num cenário de te dar autonomia para você seguir com as suas próprias pernas. Pensa, eu não quero você para sempre com a gente, eu quero você conseguindo caminhar, conquistando coisas novas, e óbvio, eu quero você de volta com a gente quando você precisar tomar uma decisão difícil, quando você precisar construir um modelo financeiro que talvez dê um pouco mais de trabalho, quando você precisar ler como funciona algum edital complexo de investimento da sua empresa, de bônus, esse tipo de coisa que leva bastante trabalho e normalmente a gente fica super confuso de como fazer. Óbvio que para decidir entre comprar uma casa com consórcio, financiamento ou bancando o dinheiro todo, você precisa ter uma ideia de qual cenário é melhor, porque é um bem muito grande, é um valor exorbitante, talvez uma das maiores compras da sua vida, e tomar essa decisão embasada em números faz uma grande diferença no que você vai alcançar lá na frente. Tudo isso que eu te falei até agora são as maneiras que a gente olha e separa as etapas com que os nossos clientes estão. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar em quais são os valores que a gente acredita para fazer a consultoria acontecer e fazer você, de fato, imergir nisso e acreditar que a consultoria é o caminho que você precisa para conseguir alcançar uma relação melhor com a grana. E os valores que a gente direciona, tudo que a gente falou até agora, primeiro está pautado em relacionamento. As pessoas que vêm para dentro da consultoria são pessoas que eu quero construir uma relação não de curto prazo, mas uma relação de vida inteira. Eu quero estar contigo agora na sua construção de patrimônio, mas eu quero estar contigo no momento da sua aposentadoria também. Eu quero que a Delcy Guest, que hoje é uma consultoria, que tem esse funcionamento que eu descrevi para você, ela vá se modificando, se evoluindo para atender você em outros momentos da sua vida financeira também.
É com esse tipo de pessoa que não acredita no imediatismo que a gente quer se relacionar. E é com esse tipo de pessoa que a gente quer buscar o longo prazo, o nosso segundo valor. Aqui a gente não acredita em aposta, não acredita em tigrinho, não acredita em investimento que vai te deixar rico de um dia para o outro. A gente acredita em trabalho duro, em constância, numa relação saudável de algo que vai precisar acontecer durante uma vida toda para de fato ser construído. Patrimônio é sobre isso, é sobre a gente construir algo que tem um começo, meio e fim, pensado, com estratégia, e que é leve, é simples, é fácil da gente gerir, diferente da nossa rotina atarefada de trabalho, nossa rotina de vida que já é muito acelerada. Em sequência, um dos valores que comunica demais com o que eu te falei no começo desse vídeo, que é sobre a relação conflituosa que alguns profissionais têm com o seu patrimônio, é a transparência radical. Na Delcy Guest a gente não vende consórcio, a gente não vende seguro, a gente não tem qualquer relação com outras instituições financeiras, porque o nosso compromisso é com você, não com outras pessoas. O próximo ponto que diz respeito aos nossos valores é a flexibilidade. Para pessoas jovens que estão com as carreiras aceleradas, a gente entende que vai ser necessário remarcar reunião, você vai precisar de um espaço para tomar um vinho no final do dia pesado de trabalho, vai ter dia que você vai querer desligar a sua câmera e deitar na sua cama para falar com a gente, e tá tudo bem. Flexibilidade é necessário para a gente construir um ambiente agradável que a gente quer construir contigo. Por fim, não menos importante, óbvio que para fazer tudo isso, a gente precisa respeitar a sua individualidade. Aqui na Delcy Guest, a nossa missão é guiar você no seu ritmo. Então, nada fala mais como um valor centralizado em você. É para você que a gente constrói isso, é junto com você. Eu não estou aqui para fazer a mesma coisa que eu faço para outros clientes. Se não funciona para você, o que funciona para o outro. E tá tudo bem. A ideia é realmente a gente desenvolver algo que funciona entre a gente. Por fim, eu acho que um valor que mais tem a cara do YouTube, que são marcas diferentes, né? Rafael Guest tá junto com a Delcy Guest, mas Delcy Guest também tá junto com o Rafael Guest, é excelência prática. Mais importante do que perfeito é feito. E pra gente tá tudo bem as coisas acontecerem, mas é mais importante ainda elas acontecerem e evoluírem. Se você voltar no Devaneios episódio 1 e voltar para esse vídeo... E aí, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu tenho nomes para dar para você já pro outro lado. Andei pensando sobre isso. Voltar para esse vídeo, você vai ver a discrepância de cenário, de luz, de áudio. E tá tudo bem, a gente precisa começar em algum momento, a gente precisa dar o primeiro passo. Mas mais do que isso, a gente precisa construir algo que seja perene, que seja evolutivo com o tempo. Para mim, patrimônio tem tudo a ver com isso. E, obviamente, né, dentro do nosso modelo, o que está no centro é seu sucesso financeiro. É o que para você importa. Não importa se é ser milionário, não importa se é sair da vida corrida que você tem hoje e viver uma vida simples no interior da Bahia. O que a gente quer é, de fato, te ajudar a encontrar os objetivos que fazem sentido para você e te proporcionar a qualidade financeira que você precisa para viver essa vida de maneira adequada. Tudo isso que eu te contei faz parte de como a gente funciona hoje em dia, mas a gente não está limitado a isso. O nome da Delcy Guest é Delcy Guest Soluções Financeiras. Se seu problema não está ligado a qualquer coisa que eu disse nesse vídeo até agora, saiba que ainda assim a gente pode e a gente quer ajudar você. Eu acho que até agora eu consegui te mostrar de maneira bem clara como a gente funciona, no que a gente acredita, quais tópicos a gente pode abordar, mas talvez ainda não esteja claro qual que é a dinâmica, né? Como que é o dia a dia. Basicamente a gente tem um encontro por mês e a gente está disposto 24/7 via WhatsApp para tirar qualquer dúvida e para te ajudar a solucionar qualquer impasse financeiro que você esteja vivendo nesse momento. E não é só para quem tem grana ou esteja numa situação tranquila. Pessoas que têm dívidas também são bem-vindas e também podem alcançar resultados expressivos aqui dentro da consultoria. Se você gostou de tudo isso, saiba que os resultados que a gente vem encontrando com os nossos clientes falam por si só. 74% das pessoas que tiveram com a gente cresceram seus patrimônios e 64% pelo menos dobraram. Óbvio, as pessoas que estão com a gente têm o mérito delas. A Delcy Guest estava aqui como guia, não como fim. Não foi a gente que fez os aportes, não foi a gente que seguiu o plano, mas a gente está junto com pessoas que estão fazendo acontecer. E é isso que a gente quer. Então, se você aí do outro lado já ganha bem, ainda não está se sentindo à vontade para construir seu próprio sucesso financeiro,
não deixa de entrar em contato com a gente pelo link que está aqui embaixo nesse vídeo. E se você entendeu que de fato precisa desse passo ou está na dúvida, não deixa de marcar um café. A ideia aqui não é a gente fazer um pitch de vendas ou ficar empurrando o que você precisa consultoria. É mais a gente se conhecer e entender que a gente pode criar uma relação legal. E óbvio, estou à mega disposição se eu puder te ajudar de outras maneiras. Espero que esse devaneio tenha deixado um pouco mais claro qual que é o funcionamento da Delcine IGS, como que um consultor financeiro pode te ajudar. Te vejo aqui na semana que vem. Um beijo.